pessoal mais velho falava que ele descobriu um ouro aqui na região. Falavam que foi o primeiro habitante daqui. Ele morava ali aonde Pedro, eu ainda conheci. Conta-se a história que no ano de 1500, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, que chegou nesse país em embarcações chamadas caravelas. Em 1549, Salvador foi reconhecido como a primeira capital do Brasil. Isso porque era a cidade brasileira que mais extraía pau-brasil e açúcar. A partir desse período, os portugueses começaram a se movimentar pelo Rio São Francisco, onde aqui chegaram e invadiram as terras ocupadas pelos índios, que ainda existia. Pois, diante dos relatos, uma outra parte deles morreram por diversas doenças. Dentre elas, a febre amarela, transmitida pelo macaco. Inclusive aqui nesta localidade, é encontrado até hoje potes com ossos dentro. Aqui nós estamos na comunidade dos Marina e sempre eu falava que tinha vestígios de índio aqui. Que hoje nós estamos aqui provando como é verdade. Então, tá aqui. Aqui nós arrancamos esse pote ali dentro, olha. Entra ali. E é onde eles sepultavam os mortos, era aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o joelho aqui, ó. Aqui estava dentro. Olha os dentes aqui. Aqui, ó. Os dentes tá por aí. Aqui, ó, as canelinhas deles. Aqui é um osso, parece que aqui na coluna. Após o esvaziamento desta população indígena, segundo relatos das pessoas mais velhas desta localidade, por volta de 1828, chegou aqui um homem chamado João Alves, que infelizmente não conseguimos muitas informações sobre o mesmo. Falavam que foi o primeiro habitante daqui. Ele morava ali aonde Pedro, eu ainda conheci o lugar da casa. Meu pai falava que quando eles veio para aqui, o pai dele foi em 1909. Quando eles mudaram para aqui, eles falavam de João Arvo, né? Mas eles não chegou a oportunidade de conhecer João Arvo. E a casa velha dele lá tinha caco de panela, que aí não está notando, disse que tinha aquelas panelas embaixo, tinha uns cacos de panela. Quando eu entendi por gente, eu conheci falar nessa serra de João Alves. E muita gente falava nesse João Alves. Mas ninguém nunca me deu detalhe. Se ele era branco, se ele era moreno, se ele era alto. Nem as características dele ninguém nunca soube, ninguém nunca falou. Então eu acho que ninguém aqui conheceu esse homem. Ele disse que era muito rico, a casa, o chão eu conheci que a casa era de ladrilho, é feito uns tijolinhos assim, ó. Queimado quadradinho queimado na caeira. O pessoal mais velho falava que ele descobriu um ouro aqui na região e foi cortado de machado.
E naquele tempo que tinha aquelas buracas, aquela tropa que fazia com burro, quem transportava as coisas, que não tinha carro. E minha tia falava que quando meu avô chegou, que ele morava aí, muito rico mesmo. Tinha muita coisa. Aí achou, disse que uma grande fortuna em ouro. Foi-se embora, deixou tudo para trás. Com os empregados, foi embora com a família. Não falou de filhos como era filhos, não. Falou que foi embora com a família. Um indício encontrado foi em uma entrevista com um senhor chamado Domingos, da comunidade de Canto do Riacho, na qual ele diz que é o primeiro morador daquela localidade. Se chamava Francisco Alves. Eu acho que Zé Parente. Acabou certo, né? Subiu daqui. Eu acho que Zé Parente. Porque de quando eu pedi. Não, vou entender porque já tinha César de Joab, já tinha também aqui Francisco Alves também aqui no Campo Riacho, que fundou aqui. Ele criador de tudo aqui. Em viagem à cidade de Paratinga, à procura de possível registro de batizado de filhos. Mas, infelizmente, nada encontrado. Diante das buscas que fizemos, o que soubemos é que em uma certa noite, João Alves sonhou que embaixo de uma árvore, na passagem de um riacho, tinha muito ouro. Ele foi até o local, retirou essa riqueza, colocou em cargas chamadas bruacas e desapareceu, mais ou menos em 1865. Em 1904, chegou um senhor chamado Manuel Roseno, conhecido como Manuel Velho, com o segundo apelido, Manuel Rezador. Casado com Dona Ana Rita, responsável por ter colocado um cruzeiro ao lado da sua casa, para rezar a Via Sacra, do qual existe até hoje. A irmã dela era sogro de mãe e era pai da Véia Cassimira, Maria da Aristides. Sei que tinha um cruzeiro, sei que eles rezavam. Inclusive, lá naquela casa velha, meu pai, na frente do cemitério, ainda tem uma porta daquela casa. Então, lembra do lugar de uma casa velha para aquele lado ali? Lembro. Na casa do meu pai ainda tem uma porta daquela casa. Essa porta aqui é a porta que minha madrinha Ana fala, que veio do avô dela, Manuel Rezende, que é meu bisavô. Pois, olha, esses cachis aqui, ó, um cachi desse, hoje dá para o cara fazer 4 na lógica de hoje. Mas naquele tempo era um desse aí, por isso que atura esse tanto tempo. Que aqui já tem mais de 100 anos e com certeza com 50 para frente não acaba. Eu acho que tinha esse Mané Velho, já morava aqui. O avô do finado Antônio, o velho Mané Velho, que botou o cruzeiro no lugar para rezar a Via Sacra, que era rezador de Via Sacra. Pois é, meu pai falava que quando ele chegou aqui, o Manuel Roseno já era morador. Mas não foi antes de João, foi depois de João Aro. E o Manuel Roseno já era morador aqui. Ele chegou aqui em 1904. E veio com os filhos, tem uma filha que chamava Cassimira, tinha outra que chamava Maria, que é a Maria da Aristides. Para mim, o primeiro morador daqui, eu não conheci ele, conheci o filho dele, que era Zé da Serra. Que eu sei que era filho de seu Manuel Roseno, era Dona Maria, que tratava de Maria de Aristides, Dona Maria Cassimira, Dona Senhora, Dona Antônia, Vital, se tem outro eu não sei. Manuel Roseno, ele era o meu avô, pai da minha mãe. Minha mãe contava que ele tinha 12 filhos ao todo. Só que o nome de 2 eu não me lembro, mas teve Zé da Serra, ele teve Vital,
ele teve o Francisco, da minha lembrança. Aí começa com as mulheres, Cassimira, Maria de Aristides, Avelina, Tionília, Antônia e senhora que era minha mãe, eu não sei se bateu, mas realmente é o que eu me lembro, são essas pessoas. E minha mãe falava muito dele, como eu era criança, eu não me lembro de muita coisa. Então, quando ele ia para casa, o jumento chegava perto do rava. Aí a minha avó já sabia que ele vinha. Então já preparava para recebê-lo, porque ele gostava de tomar uns goró e chegava meio embriagado. E o jumento é quem levava ele, porque ele ficava perdido pela embriaguez. Mas ele era um homem ruivo, muito trabalhador, segundo a minha mãe. E minha mãe falava que lembra muito bem quando ele faleceu e ele foi sepultado lá na Serra de João Alves, segundo a minha mãe. Maria da Aristida era mãe do finado Américo, o finado Joaquim e esse, o outro, como é que chama? João. Tudo era filho. É filho dela. Morava tudo aí em Ribaí. Ela todo fim de semana. Tudo perto de nós. Era tudo perto. Ela, até ali onde a Edice mora, ali aquele lugarzinho ali era a casa dela. Onde a Edice mora. A Cassimira era cunhada de pai, casada com o tio Mesquita. Morava ali onde é o pé do Tamarineiro, na Lina. Morava ali. Ela, tempo de São João, ela festejava São João, ela me chamava. E tinha o forno de barro, ela fazia as bandejas e o Jô ficava fora num banquinho para botar sentido o bolo, para ver no jeito. Eu puxava para fora, ela vinha, carregava, botava num balaio com a toalha. Tudo, e eu ajudava ela. Matava pouco, ia fazer linguiça, ela me chamava para ajudar a temperar e encher a tripa de linguiça e botava no solo. Eu era ajudante dela, tia Cassimira. Eu falava, tia Cassimira, Maria de Aristido, que era irmã, eu conhecia, tia Cassimira, Maria de Aristido, a finada Tionília, eu chamava ela Tionília, e Arvelina. A finada Cassimira era uma mulher que me ensinou muita coisa. E ela me contava muito caso do pai dela, que chamava Mané da Serra. Eu não conheci, a gente fala Mané, Manuel da Serra. Eu não conheci ele, conheci o filho dele, que era Zé da Serra. Eu sei que ele morou ali naquele pé de Tamarino, que é do povo de Alina. Inclusive, aquele pé de Tamarino lá, a finada Cassimira falava com eles que plantou. Depois a finada Cassimira mudou para ali, para o outro lado, onde o menino da Viana mora hoje, depois mudou para aqui. E morreu aqui. Conheci a morada de Dona Cassimira, justamente hoje onde é uma fazenda de Inês. Em seguida, eu já conheci ela em pessoas morando hoje onde existe Antônio de Arlindo. Ana Rosene veio com muitos filhos, mas conheci era Cassimira e Maria da Aristido, que era a irmã da Cassimira. E a Maria da Aristido era a parteira que tinha aqui na região, era Maria da Aristido. Que ia chegar em 1904, aí agora criou aqui, e era a parteira, era as pessoas que tinha aqui, era isso, que meu pai falava. Que era Maria da Aristido, mas a minha tia Cassimira, que é bisavó dele aí, era irmã. As irmãs, tinha Mané da Serra, depois o velho Mané da Serra morreu, ficou Zé da Serra, velho, que era irmão de tia Cassimira. Eu ia mais tia Cassimira, lá para casa de Maria da Aristido, que ela morava lá.
aqui, quem vai para a ponta aqui no Riacho, a casa era aqui do lado de dentro da cerca. A tia Casimira parava lá, falava assim, aqui ó, nós nascemos, Antônia, e criamos aqui. Meu pai chamava Manelo da Serra. Nós moramos aqui, aí saímos tudo, ele faleceu, nós morávamos em fazenda dos outros, e lá a fazenda era de Lídio Pires. O Zé da Serra era pai daquela Madalena Cubu que morava ali, ó. Ah, pois é, o Zé da Serra é o pai dela. A mulher dele teve um bocado, mas nasceu tudo morto durante tempo, não criou nenhum. Zé da Serra, quando eu conheci ele já morava na beira do rio. Ele casou com uma mulher da beira do rio que chamava Ana. Então ele já morava lá, quando eu entendi por gente, ele já morava lá na beira do rio. Inclusive ele é o pai que eles falavam Lorindo. Sou Zé da Serra enterrado aí no cemitério aí. Ele morreu e a Madalena sempre ficava mais ele. Ana, a mulher dele chamava Ana. Ana abandonou ele ficou jogado pelas cobras aí. Zé da Serra, ele era um senhor bem moreno, né? E ele era muito respeitado na região. Ele casou com uma mulher chamada Ana, teve filhos que foi... Ele teve Laurindo, ele teve a Valdete, ele teve a Madalena. Eu deixei para trás um filho de Zé da Serra chamado Durico, que foi minha mãe que criou. Chamado Durico, Valdete e uma outra que mora na Lapa que eu não conheço, mas ainda é viva. É o que eu me lembro bem de Zé da Serra. Agora, os outros eu não me lembro porque eu não conheci. No ano de 1909, chega nessa localidade mais duas famílias, Braulio e Porto. Da família Braulio, o senhor Braulio, casado com dona Melânia, e o senhor Juvencio, casado com dona Ergínia. Da família Porto, o senhor Ângelo Porto, casado com dona Hermilina, e o senhor Simeão Porto, casado com dona Maria. Essas 5 famílias foram responsáveis por povoar essa localidade. Viagem tudo junto, tudo junto. Não é, pastor? Agora não vou falar se foi meu avô que chegou um pouco adiantado ou se foi a família do Simeão que chegou. Sei que foi mais ou menos construído junto, foi. Meu pai falava que quando eles veio para aqui, o pai dele foi em 1909. Aí agora que veio por causa da seca. Aí eles plantaram, quando foi no tempo da colheita, colheu as coisas tudo, levou nos cargueiros falados. Aí em 1910 tornou o mesmo plantio, eles plantavam, levavam para lá. Em 1912 eles veio com a família morar aqui. Lá onde nós fomos, é a casa do meu avô. Tem mais de 100 e tantos anos que ele morou lá. Aí eles mudou para outra casa. Então é o pai de Zé de Bralo, mas de Calorinda e de João de Bralo. Então isso aí já eles mudaram para o outro norte. Então isso aqui ó, que nós achamos é ainda a xírica de tomar café ou tomar o leite. Então isso aqui é da casa dele. Porque antigamente aqui não existia nada. Era o finado Ângelo, meu avô, ali, finado Manelo da Serra, pai de tia Casimira. De Manelo da Serra, finado Simeão, finado Brás, chegou junto com meu avô Ângelo Porto. O Ângelo Porto, ele morava assim. Quando atravessar, aqui é o pé de manga, você atravessa para aí. Você pode botar a mão assim. Ele tá. Era assim no pé de morro, que é o pai de Silvinho
Silvinho, acho que é Silvinho. E o finado Anjo era pai da minha mãe, pai de Mané Porto, pai de Amaro, pai de Francisco e pai de Pedro. Ele morreu por lá, eles derrubaram esse podato de Silvinho, mas o pai bichado, hoje ele falou que estava por lá, derrubou o podato, e agora eles botaram um cipozão para passar com ele na rede. De primeira enterrada era tudo na rede, não tinha caixão nem nada. Aí eu fui e falei assim, ô pai, Ioiô, que nós chamávamos de Ioiô. Ioiô, como amanheceu? Ô minha filha, seu avô hoje mas amanheceu tão bom, conversando, sentou na cama. Ele tá bom. E cadê mãe? Sua mãe ficou. E eu vim. Eu vou arrumar o gado aqui mais vocês, como a Juna já estava grande, fazia comida para nós, ficava por ali beira de casa. Quando ele tardinho, ele vinha ajudar a mexer com o gado. Nós ficava ali quietinho também. Ele ia passar a noite lá. E nesse intervalo desta noite, que ele, nesse dia que ele nasceu bom, no intervalo da noite ele faleceu. Ele chamou os filhos para poder a doar as coisas, né? Foi. Ficou com mais de Iracema por derradeiro. Sim, mais de Iracema era pequena. Ele falou assim, ô José, mas o padre Agostinho, que ele batizou com Madiana, eu chamava pai de compadre. Falou, olha, vocês juntam o gado aí, tira uma bezerra para Hilda, tira outra bezerra para Joaquim, Jovina, fica com a vaca tinha o nome, apelido de Torrezinha, tira Torrezinha para Jovina, e toda a vaca lá para Tia Ana, dando assim em vida. Foi, só até aí. Aí depois do falecimento dele, a finada minha avó falou assim, Anjo faleceu, tanto que com o padre Agostinho, é quem mexe com esse gado, corre atrás, nem lembrou de uma bezerra, a menina dele, a pequena, a caçula dele. Aí falou assim, ela conheceu o gado, logo com o padre Agostinho, a bezerra da vaca Geja, a bezerra Geja também, o senhor foi para Iracema, levou. Há quase 90 anos, foi criado o cemitério de Serra João Alves. Acredita-se que tenha sido por Simeão Porto, com possibilidade de ter sido mesmo o primeiro a ser sepultado no local. Pois é, que eu sei, quem criou o cemitério foi Simeão Rodrigues. E a data eu não tenho certeza de que data que foi. E também não sei quem foi a primeira pessoa que foi sepultada lá. E antes do cemitério lá, o povo vinha ser sepultado aqui em Malhada. A razão de ser muito longe, eles resolveram criar um cemitério lá que foi o Simeão. A minha avó, então o Simeão foi quem criou ela. Aí o meu avô, Antônio Rodrigues da Silva, que ficou conhecido na região por Antônio de Marina, ele arrumou um namoro com ela. E ajeitou aí, como ela é criada do Simeão, aí fizeram o casamento. Eles casou, mais ou menos aí uns 13 anos, casou criança. O Simeão era pai do velho Bruno, que é o pai de Raimunda. Eles eram pai deles, que era o Simeão. Era a Maria de Simeão falava, inclusive a Maria ia botar a escurateira d'água no fogo e segura na enxada aí. Apaga o quadro ali, Simeão, que eu tô segurando a escurateira para não soltar. Esse aí, a minha avó contava muito, né? Após essas famílias começarem a povoar a comunidade, criando descendentes, outras pessoas
deixando a sua marca, também tiveram seus nomes citados, como por exemplo, a Senhora Domitila. A dona Domitila era a mãe de Virgínia. Chamava Domitila. Conheci Dona Domitila. A filha dela chamava Rita, Cercina. Era 2 filhas. A Domitila era casada com um velho que eu não conheci não, mas a Domitila eu conhecia, agora o velho não, chamava Maneganga, o marido do Domitila. E filha eu conhecia a Ana, aquela mulher do final da Bíblia, mãe de Noratão, e João Nogueira, e Bastião Nogueira, era filha da Ana, de Domitila. Tinha a finada Rita, que foi essa que morreu essa semana passada. Tinha uma Cercina, que era casada com a Maria, filha do velho Manelli, de Mano Castimira. A dona Domitila, ela ia pegar algodão para meu pai, quando era meio-dia, ela chegava da roça, nós era negrinhota. Ela batia o algodão, fazia aquela cordinha, ia ensinar nós a esfiar no fuso, trouxendo o fuso assim na mão, ó, nós prendemos com ela. Que beleza. Nesse tempo eu deveria ter uns 6, 7 anos, não sei lá. O senhor Antônio Lisboa. Essa cisterna, eu tenho uma convicção que essa cisterna, eu estou com 63 anos. Então, eu conheci essa cisterna com 8 anos de idade. Essa daqui foi seu avô que fez. Então, eu faço um cálculo que essa cisterna, ela tem uns 70 anos. No mínimo, ela tem uns 70 anos. Porque eu conheci essa cisterna aqui, eu só tinha 8 anos. Então, aqui, ó, tá a madeira, já tá tudo gastada. Isso daqui foi vendido pazinho no tempo de seu avô. Esses buracos aqui, ó, dessa madeira, que aqui é madeira de aroeira pura, só o cerne. Aqui suspendia uns morãozinhos, fazia o chafariz para puxar a latra d'água, ó. Sari. É, o tal sari falado, né? Então, vem esse riachinho aqui, ó. Ela era funda, bastante funda. Ela tá ainda aí com seus 6 a 7 metros, mais ou menos de fundura. Mas nunca entupiu. Tá desse mesmo jeitinho aqui. É uma coisa importante, no meio de uma mata dessa, existir uma cisterna nas condições que tá essa daqui. O senhor Manuel Bonzinho. Lido Pira e João Pira era irmão. E o finado Antônio Marinão e o finado Mané Bonzinho foi vaqueiro de todos os dois. Até o lado lá do finado Mané Bonzinho, tudo era lei desse povo aí, era vaqueiro de lei. Inclusive o finado Mané Bonzinho, meu avô, tudo foi vaqueiro de lei. O pai de comadre Anísia mais Adelaida. A mãe dele chamava Maria. Eles botaram o nome, o apelido nela, Maria Cabaça das Eis. Bem assim que o povo falava, né? Sim. Aí ela chamava Maria, a mãe de São Manelo. E São Manelo casou com Domilina. Ele era vaqueiro inteiro do final de lídio. É. Ele era vaqueiro do final de lídio. Eu ajudava ele lá demais da conta de nós meninos. Só para poder montar de bezerro. A senhora Maria de Julião. Ela casou com 14 anos, no caso, ela tinha 3 filhas mulheres. Mas morria logo, eu pensava, aí eu não estou afirmando, mas nós vamos botar pelo menos com 4 anos no caso. Que com 4 anos ela deve ter ficado viúva com 4 anos, porque ela tem 3 filhas mulheres, e tudo de tempo. Nós temos que botar pelo menos 4 anos. O primeiro marido dela é... Mas parece que é a Vital que chamava. Pois, tia Maria de Julião veio também lá de Riacho de Santana. Veio morar aí uns tempos, e depois chegou aí junto com a mãe dela. Depois ela casou e a mãe dela foi embora para São Paulo e ela ficou. O senhor Petronílio. Ele era primo carnal da Besolina. Ele já era casado, já tinha 3 ou 4 filhas. E ele estava moendo a porta na beira da porta do fundo e a porta estourou. E ninguém achou pedaço dessa pedra e nem capo dessa garrafa. Aí mexia com pora, fazia foguete.
Aí ele foi moer a porva, que os cabras falavam, né? Ele foi moer a porva pegou fogo, estourou nele e a garrafa pegou nos peitos dele e bagaçou com ele morreu. Na década de 50, começava a surgir os primeiros métodos de ensino escolar. Era muito difícil, mas na realidade os meninos de muita coragem, muito obedientes aos pais, era mandado pelos pais. Os pais autorizavam os professores. Estava na escola, o pai era o professor. Fazia de conta que o pai dos alunos era o professor. Como os alunos respeitavam os professores por demais da conta. Mais ou menos em 65, eu estava na escola de Posidônia. E deveria ter, eu vou chutar aqui, no mínimo 100 alunos. Tinha de 7 anos a 28 por aí, ou 30 quase. Moçona, alfabetizando. Porque a maioria do pessoal era analfabeto. Lá, encostadinho da casa do velho João, pai de Marinava. Ela chama a Ana, o povo chamava ela Naninha, Naninha de Maria de Aristide. É que ensinava, nós ia para lá e ela ensinava a nós, quando era uma base do meio-dia assim, ela soltava para vir embora. Nós passava nesse ponto que eu falei do Rancho Peneira e vinha, e os outros vinham descendo cá para baixo. Lembro que em 75 já tinha tempo que a Finada Arcanja dava aula. Aí foi a aula dos adultos. Ela dava das crianças de dia e dos adultos à noite. Mobral, ela dava dos adultos à noite, né? Foi que João, Pedão, Nadeurdete, Donatão, um bocado deles que ia para essa aula dela à noite, né? Aí ela deu certificado para eles, os que são melhor, né? Ela deu certificado para eles tudo. Quando ela foi aposentar, ela não achou prova. Ela aqui. A Ana Leão. Ela não achou prova. A prova que ela achou foi o certificado que ela deu ao João, que o João tinha guardado. Bom marido aqui, pegou o certificado, isso foi no tempo que Dermiro Greve foi prefeito. Em 75, Dermiro Greve era prefeito. Aí agora ele pegou o certificado, deu ela para aposentar, ela aposentou e o certificado até hoje ela nunca trouxe. A partir de quando o Posidônio foi embora para Maciel, aí veio Dolarice trabalhar em seu Raul Dias. E aí tia Arcanja aqui nos Marinhos. A primeira foi a Donice, só que não foi do meu conhecimento. Procidone, Depois de Arcanja. depois de Arcanja também não foi do meu conhecimento, não foi porque não estudei com ele. Wanda Pires, não estudei com ela. A minha professora foi Arcanja. Até eu fiz a primeira série. Eu fui convidada por um primo meu, Raul, e fui para lá dar aula para os filhos dele e os que tinham lá na Serra de Alva, que participaram também da minha aula. Eu estava no Iuiú, aí agora o meu primo veio me buscar. Eu nunca tinha andado a cavalo. Então, quando eu vi, ele chegou com um cavalão alto. Para mim poder montar nesse cavalo, ele teve que me pegar, pôr meu pé no estribo e me suspender para pôr na sela. Aí agora ele ia na frente e eu atrás, pocutuc, 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 até cheguei lá. Cheguei, foi preciso ele tornar a vir e me desceu do cavalo. Passei um dia, com 2 dias eu comecei a dar aula. Aí começou a aparecer, os alunos foram aparecendo. Naquela época, era muito difícil a escola. Estudava como? Nos bancos, às vezes até no chão. Não era pago por prefeitura. Os pais, naquele todo sacrifício, cortando de machado, acolhendo até mamona, naquele tempo,
vendendo couro de bode, que naquela época o couro de bode tinha valor, para educar seus filhos. A professora Donice, ela dava aula ali em Antônio Dias, naquele pé de... que tinha uma casa ali de São Antônio Dias, no pé de Tomarim. A gente já saía daqui. Eu mesmo, naquele tempo, eu era bem pequena, mas eu fui na escola dela. Depois, a Donice parou de dar aula e veio o senhor Posidônio, que era filho de Carinhanha, trazido também por Antônio Dias. Naquela época não tinha salário. Eram os pais dos meus alunos que me davam a contribuição de 4 mil-réis por cada aluno. Eu tinha 22 alunos. Graças a Deus, deu tudo certo. Só teve um com a idade de 22 anos, que ele estava no ABC. Ele chama Arlindo. Ele falava as letras todas do ABC. Quando chegava no G, ele parava. Oh, você não lembra que letra é essa? Não, não sei essa letra aqui não. Ah, mas aí na lagoa tem um bichinho que fica de noite ou de dia, ele fica zoando lá. Ah, e como é esse nome? Você não lembra, não? Ah, é Gia. Falava com a fala bem grossa, é Gia. Aí agora ele falava o resto das letras. O primeiro professor, para mim, que eu estudei, foi Donice. De Donice, foi minha mãe de Arcanjo. De Arcanjo, Posidônio. E eu comecei a estudar em Donice, lá. Saía daqui, ia lá, que fala a casa de Doralice, que era de Doralice, no Tamarim. A escola era lá. Aí estudei, foi pouco. Aí depois eu fui para minha Arcanjo. Nós saía daqui, ia para lá para Arcanja. Ela era minha madrinha. Luiz daqui. Ia eu, com a Dolinda, a finada Eva, a Alice, Isaura e Zé Porto. Quando eu comecei a dar aula lá na Serra de João Alves, eu tinha 15 anos. Então eu tinha aluno até de 22 anos. Os outros eu não me lembro a idade. Mas todos me respeitavam com o maior carinho, com todo o cuidado que eles podiam fazer comigo, eles faziam. Colocava no caderno deles e voltava ensinando eles a ler. Aí eu falava, I, O, U. Eles iam me acompanhando. Depois, quando eu já tinha ensinado umas 3, 4 vezes, eu falava, veja se agora você aprendeu. Aí eles falavam completo. E quando voltava cá no ABC, eu ensinava do A até a última letra do ABC. Aí voltava, eu falava, agora nós vamos emendar uma letra com a outra. O evento que nós fazíamos lá na Serra de João Alves era sempre comemorava a festa de São João. Então, nós fazíamos uma quadrilha. Eu ensinei os meninos a dançar quadrilha, dançar. Aí agora eu falei com eles que eles levassem 2 metros de fita, aí dançaram. Aí agora os pais, foram muitos pais participar dessa festa. Só não teve festa de dança, mas a festa que eles dançavam, tinha. Que eu estudei
na casa da minha tia, que era professora, chamava Arcanja, que vocês conheceu. Então, era um sofrimento no tempo que eu estudava, porque lá não tinha escola, era casa mesmo, às vezes não tinha nem lugar para a gente sentar, a gente sentava em tábua, fazia ali um jeitinho e estudava. Sala muito cheia, ela dava aula o dia todo, e com isso eu fui seguindo, estudando, até cheguei à 4ª série, que naquele tempo era a 4ª série. Aí eu concluí a 4ª série, aí eles disseram que tinha que fazer a admissão. Em Malhada tinha uma professora, Elze Dantas, que fazia a admissão com a gente. Aí eu terminei a 4ª série aqui e fui para lá. Lá eu fiz a admissão, a gente recebia diploma. Até hoje eu tenho meu diploma de admissão do 5º ano, eu tenho, que aquele tempo o 5º ano era uma formatura hoje. E, enfim, aí terminei, voltei para cá. Quando eu cheguei aqui, como professores daquela época era muito difícil, me convidaram para mim dar aula. Aí o meu primeiro ano de aula não foi aqui na Serra, foi em Panela do Tapuia, aos 18 anos de idade. E para mim ir para lá, dificuldade. Não tinha moto, não tinha carro, não tinha essas coisas para a gente ir. Meu pai tinha um animal, me levava. Eu ia para lá no final de semana, ficava lá a semana toda dando aula, vinha para cá e ficava nessa luta. Ficava lá a semana, no final de semana eu passava aqui em casa. Aí eu trabalhei lá 1 ano, em Panela do Tapuia. Quando eu terminei, eu vim embora. Fui convidada para dar aula aqui na Serra. Aí comecei dando aula na casa do meu pai. Mas como aqui na Serra 2 tinha muitos alunos, me convidaram para mim dar aula aqui, na Serra 2. E aí eu dava aula na casa de Zeca de Agostinho. Eu dava aula o dia todo e tinha um Mobral. Também eu dava aula à noite. Aí meu pai trazia todo dia de manhã, em animal, eu vinha com ele, e ficava aqui o dia todo na casa de Zeca de Agostinho, e à noite, porque tinha o Mobral. E essa vida conseguiu, né? Por muito tempo, porque era muito difícil a gente, naquele tempo, as coisas. Como eram as dificuldades? Os meios de comunicação, transporte e outros fatores da época. Quando eu tive um conhecimento certo com a serra, ali não tinha estrada, daqui da Malhada para lá não tinha estrada, estrada carreira, assim mesmo, estradazinha complicada. E estrada chamava estrada de carro de boi. Totalmente naquelas estradas, a gente para ir lá navegava de a cavalo ou de pé, porque não tinha distância para a gente poder ter uma folga. Carro de gasolina não andava, não andava não. Só naquele tempo das políticas, porque os candidatos faziam tudo aquele jeito, desgalhava aquelas pontas de pau, aquela pá de pau, para poder passar um carro devagarinho, como não é hoje. Ó, antigamente, adoecesse uma pessoa aqui, não tinha transporte, não tinha nada. O transporte era 5, 6, 10 homens. Botavam o doente numa cama, e eles botavam a cama aqui no ombro, aquilo cansava, passava para o outro. Aquele cansava, passava, até chegar lá. Chegar lá, ia direto. Ali hoje é a Cordeiro Móvel, Paco Brasil, que é naquela esquina,
Assim um pouquinho ali onde era Joaquim Macarrão, ali era a farmácia de Bejuzinho. Chegava lá, ele examinava, e passava o medicamento, ali ele já dava tudo anotadinho, com o sistema de usar as horas, tudo, ele dava tudo anotadinho, ia para casa. Nós fazer a revisão, tornar, aquele doente, ele não podia ir, tornar, jogar na cama, tornar, levar para lá. Ele tornava, pronto, está liberado. A gente viu que também não tinha estrada. Há muito difícil o tráfego. E muitas vezes o tráfego era feito de... quando adoecia uma pessoa, né, levava na rede, com a necessidade mesmo que tinha que sair, aí levava na rede. E a gente foi lutando, brigando, correndo atrás, né, da estrada, e até que nós conseguimos uma estrada mecanizada, ali uma terraplanagem, né, que conseguimos sair. Mas era muito difícil naquele tempo. Para ir para a feira, por exemplo, ou ia de cavalo ou bicicleta. E nessa época eu já tinha um carrinho também e ajudava muito ali nos dias de feira, que ia para Canabrava e o pessoal ia comigo, voltava. Então estava... Mas na época da chuva mesmo, nem o carro andava. Era só a cavalo. Ou então trator. A estrada acabava mesmo. Só imaginava a doença, né? Que para sair era difícil. Muitas vezes a pessoa até morria por falta de um transporte, né? Por falta de uma medicação adequada para ficar ali. Também naquele tempo era difícil demais o meio de transporte, né? Pra gente, igual eu falei que eu terminei aqui, eu fiz a admissão, para mim poder fazer essa admissão, eu tive que ficar em Malhada até eu terminar, porque não tinha como eu ir e voltar. Hoje não, que as coisas estão fáceis. O aluno vai, estuda, volta no mesmo dia, mas naquele tempo não era assim, era muito difícil. Era tão difícil que o povo só andava a pé, ia a cavalo, né? Andava a cavalo, a pé, ia para Malhada, Canabrava, os senhores iam fazer suas feiras, colocava nas costas, trazia, vinha a pé, porque não tinha meio de transporte. Depois começou a aparecer uns tratores, né, dos agricultores, e aí às vezes a gente pegava carona, ia para Malhada, ia para Canabrava. Quando chovia, era o pior, porque tomava tudo de água, lama, e aí que era mais difícil. Aquele tempo, a gente fazia as coisas, a gente trabalhava, mas com dificuldade. O que a gente conseguiu naquele tempo foi um trabalho, não foi fácil, não. Foi difícil, moço. Eu tive 14 filhos sem tomar uma vacina. E aqui, acho que todo mundo, as mulheres que tinha aqui, todo mundo teve criança tudo sem tomar vacina. Porque não tinha vacina de jeito nenhum. Agora, na verdade, Não. nem parteira. Nem parteira que desse não tinha. Porque a final da Olímpia ali morreu, não tinha nem parteira. A parteira, ela teve 2 crianças. E ela teve as 2 crianças, o resto não despachou. Mas por causa da parteira não. Porque se fosse a final da Margarida, ela disse que dava jeito. A parteira de lá era a final, como é? Final da Maria, de lá de Canabrava. E morreu muita mulher na mão dessa mulher. E na mão da final da Margarida aqui nunca morreu nenhuma, graças a Deus. Que onde eu tive Dãozinho, eu tive ruim 3 dias aí, sem esse menino querer nascer. Aí Manela foi buscar ela lá, aí ali nas pedrinhas. Aí esse dia ela nem estava nem lá, já estava com mexicana para trás, lá já tinha falado do pai de outra lá. Aí o Manazinho foi, vocês não deixam minha mulher chegar em casa, vocês já vêm buscar? Eu só quero ver, você vai deixar minha mulher. Aí ele trouxe. Vai tirar minha mulher de lá ele, né? No final do Maneceu, eu lembro tanto como fosse hoje. Ela estava fazendo um parto lá na Canabravinha. Lá na Canabravinha. De Joinha de Gangues, lá na Canabravinha.
Aí eu conversei com ele, e foi assim, desse jeito aí vocês querem deixar a Manela ser mulher. Aí ele falou, mas nem eu não, velho. Foi a mulher que mandou chamar ela. E ela, como ela disse, se eu ocupasse ela, vai falar uma coisa. Para ela não tinha outra coisa para que segurava ela tinha que vir. Ela veio e chegou, com a ajuda de Deus, salvou a viagem. Vapor, tinha as lanchinhas, tinha o rebocador, conheci demais, amor. Antigamente era a mercadoria Beira Rio São Francisco, era através de vapor e o rebocador. O cabeceira daqui da cidade era o finado Ambrosio. Quando os pessoal mais idosos aqui, ia lá, Ambrosio, eu quero um saco de arroz, eu quero um saco de açúcar, eu quero isso aqui. Ele notava com o vapor, o rebocador chegava e já pegava e mandava, fulano, outro já está com um carro de boi esperando. Aquele já aí para poder vir para cá. Quando tá, época que não tinha enchente. Quando tinha enchente, vinha trazendo pouco a pouco na cabeça. Porque tinha o cavalinho e matava. Tinha vez que a água estava tão cheia que o saco era muito pesado, ele pegava, jogava aqui no ombro, escachava o da cela e a água morrendo na ponta da bunda dele, para poder atravessar. Vida sofrida. Conheci ali, onde tinha ali um movimento ali, o movimento que fazia era nós quando chegava de cá para lá para a serra. Aquele dia era uma festa que nós fazíamos ali. Fazia festa, fazia a festa do que era. Ia quebrar milho, ralar no ralo, fazer pamonha, milho cozido, para nós comer ali. Passava a noite toda tocando cavaquinho. Essa toca aqui é por nome Toca do Vermelho, porque minha mãe falava que quando ele vinha caçar ouro, aí ele dormia aqui. E esses pau aqui era a tarima onde ele dormia. Esse ralo aqui, ó, era dele relar a mandioca para fazer a farinha, para fazer a comida dele. Acho que é dele apanhar água. Essas pedras aqui, ó, era que ele tampou para quando a onça turrava aqui no morro. Aí ele vinha, entrava aqui dentro e dormia aqui, passava a noite aqui o restante. Porque às vezes ele estava dormindo lá. Quando ele acordava a onça turrando, ele ficava com medo, ele corria e entrava aqui dentro. Olha só para você ver. Aí ele tampou essa boca aqui e tampou de lá. Porque quando a onça vinha, ele ficava com medo da onça, ele corria e entrava aqui dentro. Com o passar do tempo, as famílias foram aumentando. Em vários aspectos, mesmo ainda com muitas dificuldades, tudo foi se tornando mais fácil. Só telegrama. Só telegrama, não tinha nada de comunicar com ninguém, não. Só telegrama. Os meios de comunicação naquela época era muito difícil, porque a gente, para ter notícia das pessoas ou mandar, tinha que ser através de cartas. A gente mandava uma carta para um parente em São Paulo, para poder ter resposta daquela carta, ia para um mês. Era a base, né? Eu cheguei na Serra João Alves no final de 1980. Fui a trabalho, né? Fui trabalhar na região, e aí no trabalho a gente viu a necessidade, né, de ajuda ali naquela comunidade. A gente tinha o espírito assim, de comunitário, de comunidade, e aí foi muito fácil, né, porque o pessoal também, o pessoal acolhedor, e nos ajudou, né, colaborou na sua
formação daquela comunidade e foi muito importante. Na saúde, por exemplo, não tinha médico na região e aí era muito difícil para aquele povo sair para procurar ajuda. Então eu tinha prática de farmácia e ali eu colaborei com aquela comunidade no setor da saúde, fazendo consulta, havia necessidade também da medicação, levei a medicação lá para a doença que estava ali, que a gente tinha já descoberto, né? As principais doenças, né? Então a gente levava a medicação. Então foi muito importante ali naquele momento. Na época dessa construção da escola, a gente despertou que o acesso para os alunos estava muito difícil, né, ali para a comunidade. Então a gente pensou em construir a própria comunidade ali, naquele local. E aí foi aonde nós colocamos um projeto na Câmara e foi aprovado para construir, para a prefeitura comprar ali 6 hectares. Mas o prefeito não concordou com 6 hectares, mas comprou 3 hectares. Para que os moradores, as pessoas da circunvizinha, morassem ali na comunidade e fossem trabalhar nas suas roças, para facilitar o atendimento, né? Atendimento na saúde, o atendimento na escola. Então, nós mesmos na comunidade que medimos a área, determinamos ali os tamanhos dos terrenos para ser doados e até então nós já tínhamos construído ali, criado uma associação e a associação é que foi a responsável de distribuição dos lotes para cada família, né? Então, na época mesmo, foi decidido que a família que recebesse o lote, ele não poderia repassar para outra pessoa. Ele era obrigado a construir naquele terreno. E aí a comunidade também foi crescendo, né? Houve a necessidade ali do desenvolvimento maior, os produtores plantavam mandioca, não tinham onde fazer farinha, e aí corremos atrás e construímos uma casa de farinha. Tinha a cana, não tinha como um manejo melhor para beneficiar a cana, que era fazer a rapadura. Corremos atrás ali e construímos a casa com engenho, o pessoal fazia a rapadura. E também no crescimento da comunidade vimos a necessidade de uma mecanização naquelas terras. E aí corremos atrás, ganhando trator, a comunidade e a associação administrando isso aí. Então facilitou muito a vida do pequeno produtor ali naquela região. Ele teve ânimo de desenvolver suas terras, de fazer suas roças e até aumentar mesmo a produção de cada família. Esse campo foi criado no tempo de Miguel. Miguel morava em Riba. Miguel morava ali onde o padre morava. Mesmo aí onde o velho Pulão mora. Ele morava ali. Então esse campo aí foi criado por ele. Seu Miguel. Miguel. Então e aí agora nós foi criando também e nós reunimos nós todos e levantamos esse campo. E velho, esse campo era velho, mas era velho mesmo. Nesse tempo eu era pequeno. Eu brincava bola, mas a meninada, tudo pequeno. Jogador grande não. Jogador grande era Miguel, João Cassimira, era Abílio de Norato, esse povo, que era jogador grande. Depois dele, porque foi parando e nós, a rapaziada mais novo, formamos o time lá nesse lugar. Nesse tempo não usava nem camisa, parte nenhuma não usava. E havia usado no tempo nosso. Faz isso,
Dali, até chegar lá no Sapatinho, ali era um campo de futebol. Mas porque o doutor Vaguinho comprou essa área na mão do Zé Paulo para a prefeitura, foi e acabou o campo. Aí eles mudaram para aqui, ali no Finado Neste, que criou esse campo daqui de casa, foi o Finado Neste. Agora lá, foi eu, Antônio da Véia Casimira, compadre Herculano, Mané Barreira, compadre Domingo, foi quem... Ali era mata, nós arranquemos ali, na boca do enxadão e cortamos, arrancando os tocos. E aí a gente vê também que a necessidade de um espaço para a escola, quem não tinha ficava na casa de um, ficava na casa do outro. Nesse meio tempo nós tínhamos construído a igreja, e aí nós pedimos ao bispo, Dom Alberto, e ele autorizou dar aula na igreja, mas provisório, até que a gente conseguisse o espaço. Como para construir um espaço próprio para a escola foi difícil, a comunidade resolveu construir um salãozinho ao lado da igreja. Aí ficou dando aula ali no salão, ao lado da igreja. Mas em 1988, foi quando a gente solicitou do prefeito, e ali nós compramos uma parte da terra ali, né, até de Dona Marinalva, mas é Porto, e ali nós construímos a escola. E a comunidade escolheu o nome de Escola São João Batista. Por que São João Batista? Porque foi escolhido ali na igreja também o padroeiro como São João Batista. E aí foi denominado a escola São João Batista. Então, a partir desse momento ali, foi que teve espaço para construir a escola e dar aula. A professora, né, leiga, né, como Dona Marinalva, Lúcia também ali deu aula ali, também foi importante também, né, que ela deu aula também para colaborar ali com a comunidade. E então assim foi desenvolvendo a educação ali daquela comunidade. Aí foi quando voltaram a construir uma escola aqui, que foi no tempo do ex-prefeito e saudoso Vadão, né? Foi ele que comprou o terreno e iniciou a escola. Aí ele iniciou essa escola e o prefeito também, o ex-prefeito que já é falecido também, Geraldo Pedro, terminou. E aí eu passei para cá. Nesse tempo aí já ficou melhor um pouco, porque eu já morava aqui perto da escola. Eu já tinha me casado, já tinha minha família e eu já morava aqui perto da escola. Melhorou um pouquinho para mim. As coisas difíceis, aluno vinha a pé, aluno não tinha transporte naquela época, menino saía lá do Maciel para aqui a pé, de Serra 1 para aqui a pé também, não tinha transporte para poder vir. Quando foi em 2005, eu resolvi estudar, fazer um curso à distância, e aí eu concluí meu ensino fundamental. Terminei, e aqui eu estou com o diploma do ensino fundamental, aqui é o do admissão que eu fiz. E aí as coisas foram mudando. E aí foi aumentando mais as salas e foi os professores, os alunos foram estudando, aí apareceu estudos para concluir o ensino médio, aí quem tinha o ensino médio também já era um professor de faculdade, igualmente eu tinha só a 5ª série, era uma professora de faculdade, porque não tinha, né? Naquela época não tinha, então eu era considerada. E aí foi conseguindo até, eu trabalhei na escola até 2005, na escola aqui. De 1973 até 2005. Eu trabalhei na escola.
E aí, terminando, a gente, né, já passou aí para, igual você e outros, e continuou. Sim, outra, merendeira também, quando aparecia merenda, eram os professores que faziam merenda. Era. A gente deixava o aluno lá na sala e ia para a cozinha fazer merenda para os alunos. Aí a gente volta, era o tempo todo naquela luta. Eu sei que a gente pegou muita coisas difíceis, eu mesmo peguei. Muita coisa difícil naquela época. Não tinha não. Não tinha notícia que nem hoje tem, não. Hoje tá bom, porque celular tá tudo controlado, tem, né? Hoje não, que as coisas estão fáceis. O aluno vai, estuda, volta no mesmo dia. O tempo passou e as coisas mudaram completamente. Já se passaram mais de 180 anos da chegada de João Alves nesta localidade. Continuaremos em busca de informações sobre o mesmo. Caso forem encontradas, daremos sequência com a segunda parte do documentário. Temos também que reverenciar pessoas que por aqui passaram, fazendo história, nos deixando muita curiosidade e também uma imensa saudade. Sempre São João, ela festejava São João, ela me chamava. Era uma mulher que me ensinou muita coisa.